Boa noite, meu nome é Leonardo e eu vou falar sobre a cultura digital e a influência da cultura digital no projeto. Inicialmente, a cultura digital ela trabalha as relações entre o ser humano e a tecnologia, principalmente o que está presente na sociedade atualmente, que são as redes sociais e meios de comunicação, televisão, internet, etc. Porém, a cultura digital vai além disso, né? A cultura digital também trabalha a educação. E o interessante nisso tudo é que ele consegue mesclar o que a gente vive no cotidiano, que é algo também que atrai nossa atenção, que são as tecnologias, o celular e a internet, etc., com a educação. Consegue fazer uso desses meios para poder educar. A cultura digital possui 3 subtemas, que são eles: o letramento digital, a cidadania digital e tecnologia e sociedade. O primeiro deles, que é o letramento digital, ele traz respeito à educação, a relação entre a educação e a tecnologia. De que maneira a tecnologia pode ser útil para a educação e como ela vem sendo usada atualmente. O tema é a cidadania digital, que ela fala sobre as boas práticas da tecnologia, sobre o uso da tecnologia, como ela pode ser útil para combater problemas que nós temos na nossa sociedade atualmente, não só na sociedade, como também no âmbito escolar, como por exemplo o bullying, e, como eu disse, de que forma elas podem ser úteis para combater esses problemas e como ser usadas. O terceiro tema fala sobre tecnologia e sociedade. Ele traz a relação entre os avanços da tecnologia da informação e da comunicação e a sociedade, o quanto esse avanço influencia a vida da sociedade, de que maneira ela pode ser útil para a sociedade. Então, que a cultura digital é extremamente importante para a educação e foi um enfoque do nosso projeto pelo fato de que ela consegue unir a educação e a tecnologia, a cultura, porque acreditamos e é perceptível que a educação, quando ela não trabalha em união em conjunto com a tecnologia e com a cultura, fica mais difícil a gente conseguir atrair a atenção dos alunos, de maneira que a escola fica pouco atrativa e retrógrada. Então, unir a tecnologia e a cultura com a educação pode ser importante para trazer os alunos, manter os alunos na escola, trazer total atenção deles para os estudos. A intenção em tratar esse tema é mostrar que a escola pode ser sim um local atrativo, que os alunos podem sim estudar por gosto, não tem que ser algo apenas para conseguir passar uma avaliação ou passar um concurso. Existe a possibilidade sim, desde jovens, a gente conseguir trazer a atenção dos alunos para a escola, mas que no caso necessita de algo que seja atrativo a eles, que nesse caso é a cultura, não só a cultura, como também o uso da tecnologia, essa relação entre a tecnologia e a educação. Olá, boa noite, meu nome é Vinícius. Estamos aqui produzindo esse vídeo, né? Eu e meu amigo Leonardo. Estamos aqui produzindo esse vídeo para poder estar dando esclarecimento sobre o nosso trabalho em cima, né, do proposto na PCA Tecnologias no processo de aprendizado. Estou aqui com uma colinha, vou seguir para a colinha do currículo, né? Do currículo relacionado a isso, que é onde a gente fez a nossa base para todo esse trabalho, esse projeto, que com certeza pode ser implementado em uma escola. Claro que dependendo da qualidade da escola também. Eu digo com qualidade referenciado a não seria nem qualidade o melhor sinônimo, mas da essência da escola. A gente sabe que hoje no Brasil a gente vive uma carência tecnológica escancarada pela pandemia, né? Carência tanto da tecnologia em si, né? Propriamente dita, vamos colocar um hardware que a gente vai falar, ou um software também que a gente vai falar, assim como também a carência por parte daqueles que precisam passar uma informação e aqueles que precisam receber essa informação. Isso tudo está diluído também dentro dos conceitos, né, que meu colega acabou de dizer. Tem alguns subtemas a serem trabalhados. Então, com o entendimento desses subtemas, com o entendimento dessas outras partes dentro dos temas do eixo principal,
que é a cultura digital, tecnologia digital e o pensamento computacional, o entendimento dos subtemas envolvidos dentro de cada eixo desse, ele consegue trazer, né, uma abertura de mente, de conhecimento e de acesso a materiais e ferramentas que são essenciais para a vencer essa barreira, né, esse desafio que foi escancarado, assim como eu disse já, pela pandemia, a parte, como é que eu posso dizer, uma parte mais de uma ferida mais aberta, onde a gente sabe que, de um modo geral, nossa sociedade não está preparada e também não tem acesso às tecnologias hoje disponíveis. Esse acesso que eu digo é um acesso financeiro, né? Acesso financeiro de valores, e também um acesso de conhecer como utilizar essa tecnologia. Vamos lá, eu falei muito. Vou partir para os subtemas e os conceitos passados aí, temas que vai se autodenominar e se autoexplicar. O outro tema aqui, eu vou deixar por último o pensamento computacional, que é bem específico, é bem detalhado e importantíssimo. Os 4 subtemas do pensamento computacional. Tá? Vamos para a tecnologia digital. Então, hoje a gente tem dentro da tecnologia digital a representação de dados, o hardware e o software, e a comunicação em redes. A representação de dados, ela se comunica um pouco com o letramento digital. Tá? Isso porque a representação de dados são maneiras de você representar dados que você queiram passar ou alguma maneira de você ter aqueles dados para saber ler, interpretar, né, o que pode estar acontecendo com qualquer tema. Com qualquer tema. É super usado nas grandes empresas para entender como é que está a empresa. Hoje a gente tem a representação de dados que, levada a sério, é usada também na questão do Covid, né? Então são questões que a representação de dados é uma coisa simples, complexa, porém altamente necessária saber esse tema. Então isso tudo corroborando o que eu estou dizendo sobre a questão das pessoas envolvidas a entrarem nesse projeto. Então são conceitos que vão ser trabalhados com elas. Eu falo melhor no final do vídeo. Então a gente tem a parte do hardware e software, necessariamente a parte física é o hardware, a parte física do computador, da tecnologia hardware, e a parte mental, a alma, ou a lógica, ou o pensamento envolvido por trás da tecnologia, que é o que faz esse áudio estar saindo aí, é o que faz o áudio sair do seu fone ou do seu alto-falante. Então isso tudo são as imagens que a gente está vendo, né? Isso tudo faz parte do software. O que a gente usa para propriamente dito, seja um mouse, né? Ou seja o fone, o fio, são parte consideradas hardware, a parte física. Então isso é importante para que os participantes também tenham conhecimento e saber dividir essa parte que é essencial para o que a gente vai ver aqui mais para frente. Comunicações e redes é uma maneira que a gente se comunica, né? Tudo é interligado por uma rede, né? A gente tem uma rede de amigos, a gente tem uma rede de contatos, a gente tem rede de internet, por exemplo, que a gente está falando aqui. Então, tudo se conecta, e se conecta através dessa rede de internet. Então, tudo se conecta. Então, tem uma rede de comunicação dentro do Facebook, é uma rede. Então, essa ideia de rede é exatamente a gente tentar pensar nessa rede. É uma linha que ela pode ser visível ou invisível. Ela se conecta e é um conceito bem simples dentro da tecnologia digital, né? Que já implementa, já agrega ali a comunicação. Então, sem uma rede específica ou mais generalizada, você não consegue ter comunicação. Então, a rede ela é feita para a comunicação, né? E a comunicação ela só tem por causa da rede.
É bem simples. Então, partindo aqui, para não ficar muito longo o vídeo, vamos dentro da última, que é o pensamento computacional. O pensamento computacional ele tem 4 subtemas. Tá? Reconhecimento de padrões, decomposição, algoritmos e abstração. O conceito de abstração ele vai envolver uma filtragem, tá? E uma classificação dos dados, tá? Que ele vai permitir que você classifique e filtre a parte essencial. Ou seja, a gente tem que ter a capacidade, isso a gente vai voltar já, tem a parte tecnológica disso, mas quem tem um pensamento computacional, o computador ele pensa muito assim, ele não tem sentimentos. Então ele vai pegar um assunto, um problema, ele vai fazer a filtragem do que ele considera importante. Isso é um conceito muito bom para ser usado particularmente para as pessoas. Isso você consegue ter uma inteligência emocional por trás disso, dessa abstração, tá? Esse conceito de abstração, onde você consegue ter um melhor desempenho relacionado à sua atitude e à resolução daquele problema. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Totalmente ligado ao computador, porém é uma coisa que nós, seres humanos, deveríamos aprender. Até porque, para ser implementado no computador, alguém teve essa característica de abstração para poder escrever a linha de código. A gente vai ver agora mais para frente. Tá? O algoritmo, né? O algoritmo ele trabalha a estratégia ou um conjunto de instruções claras e necessárias ordenadas para a solução de um problema. Ou seja, o algoritmo nada mais é do que a gente conhece hoje de programas ou linhas de códigos, tecnicamente falando. Então essa parte de algoritmo ele envolve uma série de dados e códigos escritos onde alguma pessoa realizou a abstração, tá? A pessoa realizou a abstração e com essa abstração ela conseguiu definir uma linha de código onde a gente consegue, dentro da tecnologia, ter algum programa ou algo que consiga, com simples dados, com dados que a gente vê lá da representação de dados, olha como é que tudo se comunica, e consegue ter através do algoritmo, a solução para alguns problemas, com a realização de alguns cálculos. Geralmente é muito em cima de realização de risco de cálculos, né? Sempre feito com muitos cálculos. Para não ficar grande, vamos agora para a decomposição. Né? Decomposição, a gente pode até pegar pelo nível básico de entendimento, tudo aquilo que se deteriora. Né? Então, novamente, a gente vai ter um procedimento de decomposição, é um procedimento que ele vai dividir, né, os problemas em partes menores para facilitar a resolução. Compreende também a análise dos problemas para identificar as partes que podem ser separadas e formas como podem ser reconstituídas para solucionar o problema como um todo, ajudando a aumentar a atenção aos detalhes. Então, é um conceito usado na tecnologia, replicado na tecnologia, que pode ser utilizado de forma pessoal para os participantes. Então, é top você conseguir chegar a um processo mental de conseguir realizar a decomposição. Isso de forma técnica, né? De forma técnica, alguns algoritmos conseguem descrever para você uma boa decomposição de um problema. Então, quando você entende o problema e você vai a fundo e você decompõe um problema, você pode também fazer, assim como o conceito aqui explica, você pode fazer algo reverso. Então você decompôs um problema, você encontrou o problema, ou então você não encontrou, mas às vezes na decomposição do problema não é onde você vai encontrar. Na hora de você refazer o problema, aí você, opa, é aqui que está. Por isso que está dando o problema que eu estou enfrentando lá na frente. Então, você na hora da reversa, né, de você voltar a fazer o sistema, ou o conceito, ou dentro do problema, você consegue visualizar isso muito bem, tá? Então, a decomposição é isso. E os reconhecimentos dos padrões. Dentro da tecnologia, às vezes os problemas eles costumam se repetir. Claro que de formas finais diferentes,
mas os processos iniciais e medianos ali, eles costumam se repetir. Então, o conhecimento do reconhecimento de padrões, ele vai, sim, identificar algumas características comuns entre os seus problemas. Então, você consegue, com os algoritmos hoje, dentro de um problema onde você, nossa, é um problema novo. Mas hoje você tem algoritmos que conseguem fazer um padrão. Então, se ele tem um padrão de probabilidade do problema, a gente já ter enfrentado esse problema novo, ele tem um padrão de chegar aqui, talvez de uma forma diferente, esse algoritmo ele consegue identificar e também consegue dar uma solução para ele. Então, isso a gente consegue formar uma base de dados. Isso de forma mais conceitual, pessoal para as pessoas, essa parte de reconhecimento dos padrões é altamente positiva. Eu considero como parte dita de experiência, né? Hoje as pessoas podem falar assim, experiência, você ganhou experiência, ou seja, você acaba de ganhar o conceito de reconhecer padrões. Então, ao longo da nossa vida, a gente passa a vida reconhecendo padrões, e quando a gente pega alguém que possa explicar isso pra gente, alguém que possa nos ajudar a reconhecer isso, e também com a tecnologia fazer isso acontecer, então a gente já está aí a um passo de poder ajudar muito mais gente. Então o projeto ele visa, né, trazer a parte técnica do conhecimento, a parte técnica de ensinar as pessoas a poder estar manuseando a tecnologia, mas por trás disso tudo a gente tem que trazer também uma parte que vai mais social, uma parte que vai ficar mais na essência para as pessoas, né? E isso a gente acredita muito que pode dar certo na formação do cidadão, né? Já que a gente trabalha com a cultura digital e com pensamento computacional e tecnologia digital. Então, por que não alinhar essas duas coisas que consegue ser ensinada e aprendida também dentro desse projeto? Então, a nossa ideia é essa. Agradecemos aí aqueles que puderam ficar até agora aí, podendo ver o vídeo. Foi um trabalho muito interessante, coisas a serem descobertas que nós descobrimos e sempre achávamos que era algo que só computador, é só entrar, mexer e tudo mais, só que trabalha muitos conceitos que vão ficar muito mais evidentes, né, nessa década, devido a esse problema que a gente está enfrentando. Ele vai ficar muito mais evidente e isso só tem a evoluir. Então, quanto mais a gente conhecer, quanto mais a gente trabalhar, quanto mais a gente depurar, quanto mais a gente decompor essa situação, quanto mais a gente reconhecer padrões, quanto mais a gente abstrair, a gente vai conseguir tá se especializando e dando uma atenção muito positiva à tecnologia hoje nas nossas vidas. Muito obrigado, até mais ver.